Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês aí o que significa direito penal do inimigo. É uma teoriazinha assim que a gente não pode errar em prova. Eu vou trazer aqui uma síntese muito resumida para vocês não esquecerem mais. Essa teoria, ela é elaborada por Gunther Jacobs, que é um jurista contemporâneo que tem essa visão mais radical do direito. Tanto lá no vídeo do funcionalismo eu falei mais ou menos sobre a visão dele. Ele tem uma visão mais abrupta do direito, a personalidade de escrita dele é essa personalidade mais abrupta. E essa teoria dele foi trabalhada em cima de uma outra teoria das velocidades do direito penal, que é elaborada por Jesús Maria Sanches, que é um jurista espanhol. Então vamos lá, primeiramente, o que a gente sabe sobre as velocidades do direito penal? O que Jesús Maria Sanches escreveu sobre isso? Ele escreveu que existem duas velocidades do direito penal, a primeira e a segunda. Ele utiliza como parâmetro para determinar se vai ser de primeira ou de segunda velocidade as garantias fundamentais que serão aplicáveis àquele processo e a pena aplicável ao crime cometido pelo agente. O de primeira velocidade, também chamado de direito penal de prisão, a pena aplicável ao crime cometido pelo agente vai ser uma pena privativa de liberdade. E por isso o processo vai ser mais lento, por conta da pena ser grave, vai ter que ter um procedimento mais rigoroso quanto às garantias fundamentais do agente. Para defesa, contraditório, recursos, etc. E o de segunda velocidade já é um direito penal sem prisão, porque a pena aplicável não é uma pena privativa de liberdade e por conta disso há uma certa flexibilização ali das garantias aplicáveis ao processo e ao procedimento. Por exemplo, a gente pode ter como exemplo aí o TCO, a suspensão condicional do processo e a transação penal. E esse direito penal de segunda velocidade tem como característica ser um pouco mais sério que o de primeira velocidade. Aí veio o Gunther Jacobs, com essa personalidade dele mais abrupta, e propôs um direito penal de terceira velocidade. O que seria um direito penal de terceira velocidade? A gente sabe que no direito penal comum de primeira e segunda velocidade, o direito penal comum ele é retrospectivo. Isso significa que, primeiro, o fato criminoso acontece, depois o direito penal é aplicável em cima daquele fato criminoso que está no passado. Só que o direito penal de terceira velocidade ele tem como pressuposto a antecipação da tutela penal, tendo em vista a periculosidade daquele agente. Então a gente pode falar que o direito penal de terceira velocidade ele é prospectivo. Ele antecipa a tutela penal, porque se assim não fizesse, a periculosidade gerada por aquele agente ameaça um bem jurídico muito mais importante. E aí, Gunther Jacobs ele busca algumas teorias contratualistas para fundamentar a sua ideia de direito penal de terceira velocidade. Ele se fundamenta lá nas teorias, as teorias contratualistas ali que falam basicamente que se o sujeito ele rompe com o contrato social, ele não pode ser considerado como cidadão, pois esse sujeito ele romperia o vínculo jurídico com aquela comunidade. Então, em Jacobs, ele vai falar ali que esse inimigo da sociedade, ele é a antítese do cidadão. E tem duas hipóteses ali que um sujeito pode ser considerado como inimigo da sociedade. Se o sujeito integrar a organização criminosa ou praticar atos de terrorismo. Então, em Jacobs, ele se sustenta nessas duas hipóteses. E nenhuma outra hipótese de crime, tá? Por mais assim, perturbador que seja o crime, um sujeito pode ser considerado como inimigo se não for nessas duas hipóteses. E ali ele também define o momento de aplicação do direito penal. Enquanto que no direito penal de primeira, segunda velocidade, o direito penal retrospectivo, ele só pode ser aplicado a partir do momento, na maioria dos crimes, né? Se o ato preparatório ele não configura como crime, já o próprio ato preparatório, ele é aplicável, o direito penal, na primeira e na segunda velocidade, ele é aplicável a partir do momento em que o sujeito inicia os atos executórios. Já no direito penal do inimigo, por ter esse aspecto prospectivo de evitar um mal maior, ele pode ser aplicado já nos atos preparatórios e não executórios, como é no de primeira e segunda velocidade. E aí, Jacobs também, nessa visão assim mais abrupta do direito penal, ele fala até uma espécie de tortura, que ele chama de interrogatório severo, que na visão dele seria permitido se o bem jurídico protegido ultrapassasse o bem jurídico sacrificado, que seria ali a integridade física daquele sujeito. E aí, só para deixar assim um pouco mais concreto na nossa cabeça, eu vou dar um exemplo aqui, que é bem clássico e todos os doutrinadores geralmente utilizam, né? Que seria o abate de um caça que está chegando próximo ali de uma capital de um país que não tem procedência, a procedência é duvidosa ou não tem registro, não tem identificação. E aí, diante da situação de iminente perigo, né, de ele lançar algumas bombas, morteiros, algumas coisas ali, eles vão lá, antecipam a tutela do direito penal e abatem esse caça ali sem um julgamento, sem... Então a tutela do direito penal ele é totalmente antecipada. E aí, pessoal, a gente fica por aqui nesse videozinho, foi mais assim um resumo mesmo, vou deixar aí na descrição
o resumo pessoal do meu caderno e acompanhe os próximos vídeos aí que eu vou trazer mais doutrina de Gunther Jacobs, mais algumas teorias dele. E se inscreva no canal e deixa o like que ajuda demais.